bom que você chegou aqui essa noite. Estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Nós viemos aqui para escutar a sua voz. Estamos aqui porque nós necessitamos do nosso Deus. Nós precisamos dele. Todos e cada um de nós entramos nessa noite aqui com um propósito. Todos e cada um de nós, por um momento do nosso dia, de alguns de nós 2 vezes no dia, nós resolvemos deixar de lado toda e qualquer circunstância e viemos à casa do Senhor para buscar a sua face. Ah, pastor, mas eu posso buscar a Deus lá na minha casa, sim, mas o Senhor instituiu a igreja, um lugar onde nós possamos nos reunir, e aqui nós podemos juntos crescer, ser bênção e ser abençoados. Ontem à noite nós tivemos o encontro dos jovens ali em Aurora. Aí, tem alguns com espírito jovem. Eu assisti pelo YouTube, estava muito legal, estava tremendo. Que Deus continue abençoando a liderança dos jovens, que Deus continue abençoando esses jovens também com essa disposição de estarem fazendo a obra do Senhor, de estarem ali buscando a presença. Um sábado à noite, irmãos, tantos lugares para ir, mas eles decidiram estar na casa do Senhor, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Amém? Eu gostaria de introduzir já diretamente na palavra, porque nós estamos no que eu chamei a estrada para a ressurreição. Nesse mês de março, no primeiro final de semana, nós começamos uma jornada, nós nos colocamos ao pé da cruz, aonde Jesus começou a falar algumas frases, no meio de dor, no meio de sofrimento. O Senhor Jesus começa a falar frases e nós estamos aprendendo com Ele, que Ele falou essas frases intencionais. É interessante porque se nós simplesmente fazemos uma leitura, não vamos ver a profundidade de tudo. Mas nós estamos fazendo uma caminhada lenta e pausada, olhando para os detalhes do porquê que Jesus falou aquelas coisas. Primeiro final de semana, nós falamos a respeito do perdão. Eu vou continuar repetindo sempre para que nós tenhamos isso na nossa memória. O Senhor Jesus falou a respeito do perdão quando Ele olha para todos e ora ao Pai dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O Senhor demonstrou que no meio da sua dor, no meio de tanto sofrimento, Ele não olhou simplesmente para Ele olhou para todos e falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Falamos a respeito de perdão. Logo nós falamos a respeito de graça. A graça que nos traz a salvação, que nos dá um favor imerecido, algo que nós precisamos. Mas o Senhor Jesus nos mostrou naquele momento, quando Ele olha para o ladrão na cruz, e o ladrão diz para ele: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus, numa frase, diz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. A demonstração da graça, antes mesmo de que ela fosse manifesta de maneira aberta a todos, mas aquele homem já desfrutou dela. Logo, meus irmãos, nós falamos a respeito de família. O que é a família? E que momentos que nós vimos isso? No momento que Jesus olha para sua mãe em frente dele. Agora Jesus já está na cruz. Ele já está sofrendo, mas ele olha, sofrendo ele estava desde o começo, mas agora ele já está pendurado na cruz. Ele olha para sua mãe e uma vez mais, ele não lembra somente dele. Ele olha para sua mãe e olha para o discípulo amado, João, e diz: ei, eis aqui a tua mãe, e mãe, eis aqui o teu filho. O que Jesus estava instituindo naquele momento? A família. Uma família que vai além dos laços de sangue. Uma família que é a família de Cristo. Ele estava deixando um exemplo para nós. E é isso que nós, como igreja, devemos de viver. Sermos essa família que vai além dos laços de sangue. Tudo isso aconteceu aos pés da cruz, por incrível que pareça. Logo, na noite passada, no domingo passado, aqui em Northglenn, nós falamos a respeito de algo que para mim é o momento ápice da dor. É quando Jesus sente a separação do Pai, porque todo o pecado da humanidade agora é colocado aos seus ombros. E ele olha e diz: Pai, por que o Senhor me desamparou?
porque eu estou desamparado. Mas nós vimos ali que uma vez mais Jesus está nos dando um exemplo de que nós, no meio da angústia, no meio do momento onde nós pensamos que o Senhor Deus não está perto de nós, nós podemos clamar, nós podemos questionar, e questionar a Deus não é querer argumentar dizendo, você sabe o que está fazendo. Não. Quando nós perguntamos para Deus por que nós estamos passando por uma circunstância, é porque não é que a nossa fé está abalada, pelo contrário, a nossa fé está mais firme do que nunca, mas nós estamos olhando para Ele, dizendo, reconhecendo a sua grandeza de Deus e dizendo, Deus, por que é que eu estou passando por isso? Me ensina, me faz entender, me dá força de poder passar por esta caminhada. Hoje pela manhã, em Aurora, nós falamos a respeito de uma outra frase que Jesus fala na cruz. E todos esses foram momentos intencionais, algo que ele fez com a intenção, ele sabia o porquê que ele estava fazendo aquilo. Todos foram mensagens que o Senhor foi deixando para nós. Mas, de repente, nós vemos a humanidade de Jesus, ele como homem, e solta uma frase, dizendo, eu tenho sede. Que isso tem de relevante? Muito. Nós aprendemos isso hoje pela manhã. Que aquele que prometeu água para a mulher do poço, uma água que jorraria do seu interior, uma água da vida eterna, aquele que prometeu água, agora ele sente sede. Ele se coloca na cruz, sentindo sede, para que nós não venhamos mais ter sede. O nosso Jesus, naquele momento, ele também fala que ele tem sede de uma forma intencional, porque nós vemos na palavra de João, onde ele diz assim, para que se cumprisse a Escritura, ele diz, eu tenho sede. No momento que ele diz tem sede, alguém vai e pega uma esponja, molha no vinagre. Gente, já pensou com sede? Alguém te dá vinagre? Alguém aqui já estava com muita sede e foi e tomou água morna? Alguém já fez isso? Parece que não mata a tua sede. Agora vai alguém, existe uma razão, mas vai aquele filho de Faraó lá e molha o negócio no vinagre e entrega para Jesus. Tudo isso para que se cumprisse a Escritura. Porque lá no livro de Salmo, no verso 69, no número 69, no verso 21, diz assim, me deram fel para comer e molharam e me deram vinagre de beber. Tudo isso o Senhor Jesus passou por nós. Mas agora, meus irmãos, na continuação disso, na próxima fala que Jesus diz, eu gostaria que você olhasse comigo. Vai lá para João, capítulo 19, versículo 30. Ainda que nós estamos chegando nesse momento importantíssimo da palavra, nós vamos continuar falando a respeito da Páscoa. Nos próximos finais de semana, nós vamos estar olhando um pouco, à luz da palavra, as profecias, o porquê que ele era o Cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus, por que os pecados nossos foram perdoados. Nós vamos estar olhando um pouco desde essa perspectiva, até nós chegarmos no momento lindo e maravilhoso do domingo de Páscoa, onde nós vamos estar falando também, uma vez mais, a respeito da morte de Jesus. Mas eu estou fazendo toda essa preparação para que nós tenhamos os nossos pensamentos, porque damos tanta importância, muitas vezes, para o Natal, o nascimento de Jesus, e fazemos uma representação com as crianças, o nascimento, mas esse é o momento onde a salvação realmente chegou ao mundo. Foi esse o momento onde a terra sentiu, onde todos nós tivemos acesso à salvação. João capítulo 19, versículo 30, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Esse grito de estar consumado não é um grito de desespero. Não é um grito de alguém que não sabe o que está fazendo. Ele não está falando que está consumada a sua morte. Ele não está falando que está consumado todo o processo pelo qual ele estava passando. Por quê? Se fôssemos olhar, aquele homem estava sendo entregue
de maneira injusta. O julgamento dele não foi correto. Ele estava tendo doble sentença. Mas Jesus, eu falei hoje pela manhã, isso não foi um assassinato porque Jesus se entregou. Ele entregou a sua vida por amor. Porque se não fosse isso, meus irmãos, o que estava acontecendo naquele momento era um assassinato. Aquele homem que foi julgado de maneira errada, que foi injustamente condenado, agora está sendo assassinado da forma mais brutal que existia naquela época. Então, quando Jesus está falando, está consumado, ele não está falando que está consumada a sua sentença. A palavra que Jesus utiliza aqui, do grego, significa, deixa eu ter que dar uma olhada para eu poder lembrar o nome, tetelestai. Tetelestai. Qual a importância de Jesus usar essa palavra? Existiam outras palavras que ele podia dizer quando algo está terminado. Quando Jesus usa essa palavra tetelestai, o contexto dela se usava para quando alguém pagava uma dívida na sua totalidade e não tinha nada mais pendente. Essa palavra, cada vez que alguém ia pagar uma conta e entregava um recibo para ele, eles escreviam tetelestai. Consumado. Acabou. Não existe nada pendente. Existem 3 significados, nós não vamos entrar nos 3 significados hoje. Quando Jesus diz, tetelestai, está consumado, ele está dizendo que a minha dívida, que a tua dívida, está consumada, ela está paga na sua totalidade. Jesus não está dizendo que todas as profecias estão sendo consumadas. O Senhor Jesus não está dizendo que agora todas aquelas indicações que mostravam que ele era o Messias estava consumado. Não. O que ele está dizendo, a mensagem que ele está transmitindo naquele momento, ele está dizendo, a tua dívida está sendo paga nesse momento. E você vê que a próxima ação é quando ele entrega o seu Espírito. O único sacrifício capaz de nos trazer a salvação. O único homem que era capaz de trazer salvação para a humanidade. A palavra do Senhor diz que não existia um homem sequer, nenhum justo poderia pagar a dívida do seu irmão. Mas agora, como nós vemos pela palavra do Senhor, o Senhor Jesus, ele se faz carne, ele caminha entre nós, ele cumpre todas as Escrituras. Nós vemos que Jesus ele foi intencional em cada momento onde ele estava fazendo cada coisa, para que ele teve o cuidado de que cada palavra, cada profecia que foi dita para ele, a respeito dele, ele cumpriu. Da mesma forma que ele foi intencional, nós também devemos ser intencionais em nossas ações. Se Jesus falou para nós que a nossa dívida está paga, que a tua dívida está paga, o que tem acontecido no nosso meio? Nós sabemos na teoria, na teologia, que Jesus pagou a nossa dívida. Mas só que muitas vezes nós estamos nos comportando e tendo ações de pessoas que estão buscando fazer algo por merecer esse perdão. E não somente nós fazemos algo por merecer esse perdão, mas nós também, muitas vezes, continuamos fazendo os mesmos atos. Se a nossa dívida está paga, se o Senhor Jesus pagou a nossa dívida, é porque era impossível que nós pagássemos. Sem ter medo, eu não vou multar você. Quantos daqui já passaram do limite de velocidade? Quantos daqui já falaram no telefone sem ter o Bluetooth? Eu levanto a mão porque eu também sou culpado. Não, Caio não. Não. Nem a mãe. Até a hora que ele tiver uma namorada, eu quero ver. Quantos daqui já mandaram um texto enquanto dirigiam?
Se você tem mais de 16 anos e em nenhuma dessas perguntas você levantou a mão, a gente sabe que você está mentindo. Irmãos, se por cada vez que você fez algo de errado, a multa para você fosse $1.000, se por cada vez que você mentiu, a multa para você fosse $1.000, se por cada vez que você encontrou um jeitinho de fazer as coisas um pouco diferente, a multa para você fosse $1.000, no final de um dia você não teria condição de pagar nada daquilo que você fez de errado. Se por cada vez que você olhou algo que não deveria, você tivesse que pagar $1.000. Começa a pensar dessa forma. Se por cada momento que nós fazemos algo equivocado, algo errado, existisse uma multa financeira que nós tivéssemos que pagar, assim como é na Suíça. Nós temos uns amigos que moram lá, uns conhecidos que moram lá, e a amiga nossa, que é parente deles, ela conta que lá a partir das 8 horas da noite não pode ligar nem a máquina de lavar, porque se o vizinho de baixo reclamar, você leva a multa. Se você faz muito barulho durante o dia, que excede o ruído permitido, você leva a multa. Por isso que eles são tão educados, porque tudo é multa, 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 multa. Misericórdia, fosse no Brasil. Estou tentando mostrar para você na prática que aquelas pequenas coisas que nós fazemos, se nós tivéssemos que pagar uma multa financeira, provavelmente você não faria. Por que nós muitas vezes respeitamos a lei de trânsito? Nós respeitamos as leis de trânsito porque temos medo de que a polícia nos pare e nos aplique uma multa. E logo aplique também uns pontos na carteira, a chegar ao ponto de você perder a tua carteira. Por que nós não fazemos a mesma aplicação com a palavra de Deus? Sabendo que a aplicação da multa que nós vamos ter não é nada mais, nada menos do que a morte. Não a morte simplesmente física, mas uma morte espiritual, uma separação do Pai, uma separação de Deus, um vazio dentro de nós mesmos. Se nós adoramos tanto a Deus e dizemos que nós queremos estar com Ele, amamos a Ele, por que nós não respeitamos as regras que estão escritas aqui? Por que nós estamos muitas vezes encontrando subterfúgios, tentando torcer a palavra, encontrar um buraquinho para que eu possa entrar através dela e tentar fazer algo que eu mesmo sei que não está certo? A dívida está paga, mas pelo fato de que a dívida está paga, não me dá direito de pecar novamente. Porque eu sei que está pago e Ele vai cobrir de novo. Porque a cada vez que nós nos arrependemos, a palavra nos dá esse acesso. A palavra diz assim, que nós podemos clamar ao Pai e Ele vai clamar por nós. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendeis um advogado junto ao Pai, que intercede por vós. A dívida está paga na sua totalidade. Colossenses capítulo 2, versículo 14. A palavra diz assim, e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou-a do meio de nós, cravando na cruz. Primeira coisa que nós devemos entender, não existe nada que nós possamos fazer no sentido de merecimento da salvação. Não existe nada que nós possamos fazer no sentido de merecimento do perdão dos pecados. A única coisa que nós podemos fazer é aceitar. Nós precisamos aceitar e agora ter um relacionamento com Deus. Mas merecimento, não existe nada que nós possamos fazer. Para viver essa obra consumada, é necessário que a gente entenda que não existe nada que nós possamos fazer. O Senhor Jesus, quando Ele pagou o preço que deveria ser meu, que deveria ser teu. O apóstolo Paulo, ele diz assim, então quer dizer que porque a graça é a manifestação, cada vez que nós pecamos, a graça se manifesta, então eu tenho que continuar pecando para que a graça se manifeste ainda mais? De maneira nenhuma. De forma nenhuma. Que não habite o pecado em vossos corpos,
Porque o que antes serviu ao pecado, agora deixa de servir ao pecado e começa a servir a Deus. Mas, meus irmãos, nós nos convertemos, alguns de nós nascemos num lar cristão, mas alguns de nós conhecemos a Jesus, mas de alguma forma nós decidimos continuar fazendo pequenos atos. Parece que é a nossa assinatura. Nós decidimos continuar em pequenos pecados, em pequenas coisas, cultivando isso. Parece que nós não entendemos que do céu não vai entrar pecado. É a palavra do Senhor que diz isso. E perante o Senhor não existe categoria de pecado. Não existe um pecado grande, um pecado pequeno, algo assim que pode passar na peneira. Não, não existe. Perante Deus tudo é pecado. Tudo aquilo que a gente faz de errado é pecado. Se está na palavra do Senhor e nós não fazemos, é pecado. A única coisa que nós podemos fazer é buscar a face de Deus. Isso nos corresponde. A palavra do Senhor diz assim, que a salvação ela não é por obras para que ninguém se glorie. Então, primeira coisa que você deve entender, não existe nada que você possa fazer. Não é o fato de você vir na igreja é que vai te salvar. Não é o fato de você tocar aqui em cima que vai te salvar. Não é o fato de estar pregando aqui na frente que vai me salvar. É eu entender que eu sou salvo pela graça. Agora, se eu subo aqui para tocar, eu não subo pensando que é porque se eu estou fazendo isso, eu estou garantindo a minha salvação. Eu não subo aqui para cantar, eu não subo aqui para tocar, porque eu penso assim, que isso daqui pode trazer um relacionamento mais perto meu com Deus. Não, isso daqui é uma oferta que nós fazemos. Estar aqui, tendo a oportunidade de anunciar o Evangelho, não estou fazendo nada mais que minha obrigação, porque a palavra do seu Senhor me deu um mandamento dizendo, a mim e a vocês, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é um mandamento. Se nós não fazemos, nós estamos pecando. Nós devemos de fazer. Irmãos, vocês estão conseguindo entender a separação entre fazer algo para Deus e salvação? Eu não faço para Deus para ser salvo. Eu sou salvo, por isso eu faço para Deus. É diferente. E aqui existe uma grande, grande diferença. Quando nós fazemos algo para Deus, esperando a aprovação dEle. Quando nós fazemos algo, esperando que com isso eu vou receber o favor de Deus. E quando eu falo isso, não estou falando só a respeito de atuar na igreja. Até mesmo no nosso relacionamento. Nosso relacionamento com Deus. Eu vou buscar a Deus, porque eu sei que assim Ele vai me aceitar. Não. Ele te aceita porque você ama. Não faça as coisas buscando por aprovação. Quando nós obedecemos buscando aprovação, nós obedecemos por medo. É igual que o filho, que ele tem medo do pai ou da mãe. Ele obedece por medo. Ele não obedece porque ama. O filho a ordem é imposta sobre ele, e eu não estou querendo entrar na tua casa por forma de educar, estou dando um exemplo. O filho que é o que obedece por opressão, ele busca aprovação. Eu vou fazer certo, porque eu sei que o meu pai vai gostar. Mas ele está fazendo isso por quê? Por medo. Agora, aquele que faz porque ama, ele faz por gratidão. E é diferente. Aquele que faz por gratidão, ele não faz porque ele tem medo de ir para o inferno. Ele deixa de fazer as coisas porque ele ama a Deus.
Porque ele sabe que aquilo que ele vai fazer vai separar ele do pai. Porque o amor do pai não vai mudar por ele. Você está conseguindo entender? Não é porque você faz as coisas certas que Deus vai te amar mais. Quando você faz, mas só que quando eu deixo de fazer as coisas erradas e começo a buscar a Deus, eu começo a sentir mais a presença dEle. É porque simplesmente quando você começa a deixar de fazer as coisas erradas, começa a buscar, começa a orar, a jejuar, o que acontece? Você se afasta do pecado e se aproxima de Deus. Quando você se aproxima de Deus, Deus está te esperando da mesma forma. Você faz buscando gratidão, você não sai buscando a aprovação de Deus. Isso é entender que a dívida foi paga por completo. Agora, porque meu pai é rico e ele pode pagar todas as coisas, então eu vou sair por aí gastando igual um doido? Não. Porque meu pai ele é rico, é que eu vou cuidar do reino dele. Ele já pagou minha dívida uma vez, eu não preciso que essa dívida seja paga. Então eu vou buscar agora fazer as coisas corretas para estar debaixo dele, para estar perto dele. Eu quero estar perto do meu pai, mas não porque as minhas atitudes, as minhas ações vão trazer merecimento. Se nós entendemos que a obra que foi consumada na cruz é algo que não depende das minhas ações, isso vai trazer motivação, deveria trazer motivação para nós. Quando Jesus disse, está consumado, toda a dívida da humanidade foi paga. Olha que poder tem nessa palavra. Toda a dívida foi paga. Hebreus capítulo 4 e 16, a palavra diz assim, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Chegar com confiança, irmãos, não tem hesitação, não tem medo. Eu lembro quando eu era pequeno, às vezes ia pedir para o pai dinheiro para comprar um lanche no colégio. Irmãos, chegava a me faltar o ar. Chegava a me faltar o ar na hora de pedir, de medo. É verdade. Eu sempre brinco, eu chegava e falava para o pai, pai, me dá 10 reais. Meu pai era meio surdo. Ou se fazia nesse momento, falava, como? 10 reais, dá 10 reais. O pai olhava e falava assim, para que 5, se 3 é muito, leve 2 e reparte com o teu irmão. Gente, do medo que eu tinha. Nós não precisamos ter esse medo. Quando eu era pequeno, a visão que eu tinha de Deus, porque eu tinha sido ensinado daquela forma, eu pensava, se eu fechava meus olhos, tentava imaginar Deus, eu imaginava o Senhor, velho e brabo. Era assim que eu imaginava. Deus, um velho e brabo. E que se eu fizesse qualquer coisa de errada, o negócio apertava para o meu lado. Mas quando eu cresci e comecei a entender que existia um relacionamento que eu podia ter, eu vi que a coisa não funciona assim. Eu comecei a entender que se as coisas não vão bem, não é porque Deus está me castigando. As coisas não vão bem porque as minhas decisões estão me afastando de perto de Deus. Porque se eu estou perto de Deus, eu estou dentro da sua vontade. Se eu busco fazer a vontade do Pai, se eu quero fazer a vontade do Pai, ainda que eu erre, Ele vai me ajudar. Ainda que eu tropece, Ele vai me ajudar. Por isso que o escritor dos Hebreus diz assim, acheguemo-nos, pois, com confiança, com ousadia. Eu fico imaginando, irmãos, o dia que Esther comparece perante o rei. Quando ela chega perante o rei Assuero, ela tinha se preparado antes. Vocês lembram dessa história?
ela consagra a sua vida, ela se prepara, ela jejua, ela coloca todo o povo judeu para poder jejuar também. Eu não creio, pode ser que o medo podia estar por dentro, mas eu não creio que ela entrou com medo, irmãos, porque ela tinha que entrar de uma forma que ia chamar a atenção do rei, de tal forma que ela não fosse morta, porque se ela entrasse sem autorização, ela poderia ser morta. E ela encontrou favor. Cheguemos-nos, pois, com confiança na presença do Pai. Uma vez eu falei para o meu filho, eu disse para ele assim, não existe nada que você possa fazer para que eu possa te amar mais. Eu já te amo. Nós, como pais, nós amamos os nossos filhos. Verdade? Mas agora, fazer com que eu me sinta orgulhoso de você é outra história. O amor não tem nada a ver com orgulho. Se você quer me fazer eu me sentir orgulhoso de você, é as tuas decisões, é as tuas ações. Mas o meu amor por você não vai mudar. A mesma coisa funciona com o Pai. O amor de Deus por você não vai mudar. Não existe nada que você possa fazer para merecer o amor dele. Mas agora, se você quer fazer Deus se sentir orgulhoso de você, aí é outra história. Porque muitas pessoas pegam esse versículo de Efésios, onde a palavra do Senhor diz assim, lá em Efésios 2, porque pela graça vós sois salvos, e é dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. E dizem, não, eu não preciso fazer nada, porque eu sou salvo pela graça. Sim, você é salvo pela graça. Mas agora, se você quer fazer Deus se sentir orgulhoso de você, se você quer fazer Deus olhar, se você quer chamar a atenção do Pai para você, procura ser obediente para você ver. Procura obedecer a sua palavra. E sabe uma outra coisa que é interessante, que a gente não pode esquecer? A gente pensa que simplesmente fazendo as coisas certas é suficiente. Irmãos, fazer as coisas certas não é mais que a nossa obrigação. Se o teu filho chega para você e fala assim, ó, tirei tudo A mais, né? A mais é o mais, né? É isso? Tirei tudo a mais. Você vai ficar orgulhoso. Mas o que ele fez? Não fez mais nada que a obrigação dele. É igual que você está trabalhando e você faz o teu trabalho com excelência. Você faz o teu trabalho bem. Você está sendo pago para aquilo. Ah, mas os outros não fazem. Não importa. Você está recebendo um salário para desempenhar uma função. Você não está fazendo mais do que a tua obrigação. Fazer as coisas certas não é mais do que a nossa obrigação como cristãos. Vamos começar a entender esse tipo de coisa, irmãos. Vamos entender que quando Jesus falou que estava consumado. E está consumado. Está pago. Nenhuma condenação há. Romanos capítulo 8, versículo 1, uma passagem muito conhecida. A palavra diz assim, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está tão acostumado com a graça, você está tão acostumado a ler esse versículo, que você não sente o peso. Você não sente o peso do que isso significa. Quando Paulo está dizendo aos romanos, portanto, meus irmãos, nenhuma condenação há, é porque vocês foram perdoados e agora já não existe mais acusação. Por que então que você muitas vezes permite que Satanás continue acusando a tua vida? Por que que você permite a tua carne muitas vezes se entregar a paixões que antes não eram, que eram as paixões que você andava antes? Porque se não há nenhuma condenação, porque se nós somos feitos nova criatura, não deveríamos de andar nos mesmos costumes que nós andávamos antes. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Ah, pastor, mas não tem nenhum ladrão aqui. Irmãos, não quero entrar no detalhe do ladrão. Não quero entrar nessa parte. O que eu quero que você entenda nessa noite. Deixa eu só dar
uma abertura então no ladrão. Você tem certeza que você não tem roubado nada? Você tem certeza que você não tem roubado um tempo que não é teu? Porque no momento que você não administra direito o teu tempo, como nós falamos há mês e meio atrás, você está roubando algo que não é teu. Foi um tempo que o Senhor entregou para você administrar e você não está administrando bem. Mas a palavra do Senhor diz assim: aquele que mentia, não minta mais; aquele que roubava, não roube mais; aquele que matava, não mate mais. Então vamos começar a fazer isso. Vamos deixar de praticar os pequenos costumes. Começa a olhar para os pequenos detalhes da tua vida, porque é nas pequenas coisas. A palavra do Senhor diz que naquele dia o Senhor virá buscar uma noiva sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem coisa semelhante. Uma noiva perfeita. Se a nossa maneira de viver não entra nesse estándar, por muito tempo de crente que eu tenha, por muito crente que eu pense que eu seja, e aí eu quero falar para você bem claro, aquilo que você tem olhado, aquilo que você tem assistido, aquilo que você tem pensado, aquilo que você tem desejado, aquilo que você tem falado, e aqui nós podemos seguir com essa lista. Essas pequenas coisinhas que têm aberto legalidades e portas na tua vida, que têm te afastado de Deus, esses tipos de coisa podem custar a tua salvação um dia. O Senhor Jesus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a palavra do Senhor também diz assim, que aquele que lê os meus mandamentos e as pratica, aquele que pratica as minhas palavras, esse é meu. Se vocês, por que a palavra do Senhor diz? Se as minhas palavras estiverem em vós, eu estarei em vós. Não é isso que a palavra do Senhor diz? Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Vamos começar. Eu não vou falar começar. Vamos de uma vez por todas entender que o evangelho não é brincadeira. Não é porque é algo que a gente pode merecer ou ter acesso sem merecer, é que a gente pode ficar brincando com isso, irmãos. Vamos atentar para os pequenos detalhes. O Senhor Jesus diz: está consumado. Paulo diz que se nós não levamos uma vida digna na presença de Deus, nós estamos crucificando Jesus Cristo uma vez mais. Vamos ter esse cuidado. Acho que ninguém aqui quer crucificar a Jesus novamente. Irmãos, quero te convidar a você ficar de pé para a gente terminar. O que a cruz diz? A cruz diz para nós que ela silencia todo medo. A cruz, ela silencia toda acusação. A cruz, ela silencia toda frustração. Se você, de repente, não consegue chegar perto de Deus, se você tem tentado e não consegue, essa palavra é para você hoje. Se você tem lutado com pequenas coisinhas a cada dia, essa palavra é para você hoje. Se você tem buscado ter um relacionamento com Deus e não tem conseguido, essa palavra é para você hoje. Se você tem tentado demonstrar algo para Deus, essa palavra é para você hoje. O que o Senhor te está te dizendo é o seguinte: nenhuma condenação há sobre a tua vida, porque eu consumei tudo na cruz, eu paguei todas as coisas na cruz. Quando o inimigo vier te acusar, fala para ele: está consumado, ele pagou tudo por mim. Não deixe que o desejo pela aprovação de Deus tome um lugar na tua vida e esse lugar tenha afastado você de Deus. Não deixe que a frustração por querer buscar e cair muitas vezes te afastem de Deus.
O Senhor Jesus usa o exemplo do perdão, quando ele diz assim: se 7 vezes uma pessoa errar contra você e 7 vezes ela vier pedir perdão, perdoa ela. Se ele dá esse exemplo para nós fazermos com as pessoas, é porque se 7 vezes, ou 70 vezes 7, você cair, 70 vezes 7, você pode chegar na presença de Deus e pedir perdão. O que não pode acontecer é que você se sinta envergonhado. Não se sinta envergonhado de chegar na presença de Deus e pedir perdão. Agora lembra, a palavra do Senhor diz assim, que aquele que confessa o seu pecado e deixa, a esse ele alcança a misericórdia. Você quer orar comigo? Feche os teus olhos por um momento, por favor. Meu Pai, nós temos pregado a Tua palavra neste lugar, Senhor. A palavra que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite, nos trazendo a lembrança quando o Teu Filho, naquele momento onde Ele clama, Ele grita e diz que está consumado, que a dívida está sendo paga naquele momento. Naquele momento, Senhor, nós entramos de cheio dentro da graça. Naquele momento, a separação que havia entre o homem e ti, ela é aberta. A partir daquele momento, nós pudemos chegar e fazer o que nós estamos fazendo hoje, simplesmente levantar a nossa voz e clamar ao Deus Criador de todas as coisas, e saber que a partir daquele momento o Senhor estava nos ouvindo. A partir daquele momento já não existia mais a necessidade do sacerdote. A partir daquele momento já não existia mais a necessidade do sacrifício de cordeiro. A partir daquele momento todo o pecado ele foi perdoado. E agora, Senhor Jesus, você vai lá e toma toda a acusação que era para ser jogada e lançada em nosso rosto. Você toma aquilo e diz para Satanás: agora você já não tem mais autoridade na vida dos meus filhos, porque eu morri por eles. Mas Jesus, de alguma forma, nós não estamos tomando posse dessa dívida paga. Nós estamos vivendo, procurando uma aprovação e tentando fazer por merecimento aquilo que foi dado de graça. Por isso, há tantas pessoas aqui dentro que têm permitido que a acusação de Satanás afundem ele numa tristeza, afundem essa pessoa num lugar aonde não lhe corresponde, porque o Senhor preparou um lugar à mesa para sentar, mas a acusação do inimigo está colocando ele num lugar escuro, num lugar separado. Mas o Senhor diz: eu tenho um lugar preparado para você à mesa. Levanta da onde você está. Não permita que a acusação que o inimigo tem feito, ela já não tem mais autoridade, ela já não tem mais poder na tua vida. Porque eu paguei tudo. Eu comprei esse lugar na mesa para você. Eu comprei um lugar para que você se sentasse comigo na mesa. Em nome de Jesus, é que nós pedimos perdão por nossas vidas essa noite. Senhor, quando Tu olhas para nós sabemos que Tu vês o Teu Filho e Tu não vês os nossos pecados. Espírito Santo, falaste aos nossos corações nessa noite, nos lembrando que as pequenas coisas também são pecado. Falaste aos nossos corações que desejar aquilo que não é nosso é pecado, que voltar a práticas antigas é pecado. Falaste aos nossos corações que as pequenas coisinhas podem nos conduzir até a perdição. O Senhor busca um povo santo, separado, zeloso e de boas obras. Espírito Santo, começa a tocar
nos corações de cada um dos que estamos aqui, todos nós, nos lembrando que nós devemos buscar a santidade para estar perto de Ti, Pai. Uma coisa é o perdão, outra coisa é o relacionamento. Nós não queremos, Senhor Deus, o perdão porque temos medo. Não, nós queremos o perdão porque queremos nos relacionar contigo. Então nessa noite, Espírito Santo, começa a curar pensamentos, curar corações. Pessoas que têm permitido o inimigo machucar elas com acusações infundadas, sem fundamento, porque Tu pagaste tudo. Tu pagou tudo por nós na cruz. E nós queremos Te adorar nessa noite, nós queremos louvar o Teu nome, Pai. Nós queremos levantar o Teu nome, Senhor, sobre as nossas vidas, como um estandarte, como uma bandeira, e declarar que nós somos Teus, declarar para o mundo, declarar para o inferno, declarar para todos, que nós somos filhos de Deus, e que nenhuma acusação há em nossas vidas.